Olá, bem-vindos para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 8º, Bem-aventurados os que têm coração puro. E já vimos que nessa obra codificada por Kardec, ele traz os seus comentários sobre diversas passagens do Evangelho e traz ainda as instruções dos Espíritos, ou seja, as mensagens dadas por inúmeros médiuns espalhados pelo mundo que, resumidamente, nas reuniões ocorridas na França, nas cidades em que Kardec obteve essas mensagens, ele traz os comentários da espiritualidade também sobre as passagens evangélicas. No decorrer desse estudo, já passamos por diversos capítulos que trazem os fundamentos da doutrina espírita, em especial com a interpretação como terceira revelação, que demonstra as parábolas do Cristo com a linguagem moderna, explicando muitos dos segredos que à época não poderiam ser revelados, por conta da inferioridade do povo que então habitava a população em que Jesus veio trazer a mensagem divina. Esse capítulo, em que nós vamos iniciar hoje, trata daqueles que têm o coração puro nas palavras do Cristo. Veremos então a verdadeira pureza, a questão do escândalo, que é a definição trazida pelo Cristo, interpretada por Kardec e pela espiritualidade, e as instruções dos Espíritos em relação à passagem em que o Cristo lida com as crianças, nos aconselhando a sermos como elas. Veremos então qual a interpretação de Kardec e da espiritualidade sobre esses temas. Dando início então ao capítulo 8º da obra, vamos passar por todos esses itens, começando pela simplicidade e pureza de coração. As passagens evangélicas que serão comentadas por Kardec e pela espiritualidade são as que leremos a seguir. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. E aí então temos a famosa passagem do Cristo com as crianças. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoa-as, impondo-lhes as mãos. Isso está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Vejamos então o comentário de Kardec sobre essas passagens, em que ele demonstrará que o Cristo nos pede que sejamos semelhantes às crianças no sentimento, como veremos. Ele diz: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Dois sentimentos, duas virtudes que nós já estudamos também aqui nos capítulos precedentes, em que foi tratada a questão do orgulho, da humildade, de como nós devemos nos colocar em último lugar, no sentido de não nos considerarmos superiores a ninguém, e tantos outros ensinamentos, tantas outras lições que extraímos dos outros capítulos. E aqui devemos trazer esses conceitos também para compreender a palavra do Cristo sobre a simplicidade, sobre a humildade. Logo, o coração puro é aquele que traz a simplicidade e a humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade.
Então vemos aí que Jesus usou a infância como um exemplo da pureza em que há simplicidade e humildade. Kardec diz: poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Então Kardec inicia sua explanação dizendo que, num primeiro momento, pode parecer contraditória essa afirmação do Cristo quando diz que as crianças têm esse coração puro em que reina a simplicidade e a humildade. E isso pode ser contraditório para alguns por quê? Porque nós sabemos que a criança, ela traz um espírito antigo, que ela está numa fase infantil, mas que o espírito que habita essa criança tem imperfeições, tem defeitos. Kardec então vai explicar qual o sentido da lição do mestre. Ele diz: só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. Então, não significa que a criança, todas as crianças, são puras, no sentido real da palavra em que o espírito encontrou o divino. Não é isso. Ele diz que essa comparação é exata, porém, do ponto de vista da vida presente. Porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Então ele começa a explicar por que Jesus utilizou a criança como uma referência de simplicidade e humildade. Não que aqueles indivíduos que estavam ali com o Mestre, ainda que na fase da infância, fossem puros de espírito. Não, é porque na criança ainda não se manifestou a maldade, não se demonstrou a tendência perversa. A criança, de fato, se apresenta inocente e com candura. Por isso ele usou essa alegoria. Daí o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelhem. E essa parte é muito importante para a gente compreender a intenção do Mestre. De fato, ele não disse que o reino dos céus é das crianças. Ele disse que o reino dos céus é para quem se assemelha às crianças. Se assemelha justamente nesse sentido de inocência e de candura, em que não há manifestação da perversidade. Kardec prossegue: pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. Vejam que ele pergunta: como a criança já viveu outras experiências, por que ela não se mostra desde o nascimento conforme viveu no passado? O próprio Kardec responde dizendo que a lei divina é perfeita. A criança necessita de cuidados especiais, que somente a ternura materna lhe pode dispensar, ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Então, num primeiro momento, a criança é totalmente dependente dos adultos, especialmente da mãe, que traz a ternura materna. Além da ternura da mãe, há a fraqueza, a ingenuidade natural que habita nas crianças. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse, para lhe cativar a solicitude. Kardec está explicando, então, o porquê nós renascemos como crianças no primeiro momento. Por que viemos tão dependentes de nossos pais? Por que demonstramos esse carinho, essa candura, esse afeto quando crianças? Justamente para despertar um sentimento de bondade, de acolhimento, de solidariedade dos nossos pais. Porque se nós reencarnássemos como adultos, dificilmente seríamos amados da mesma forma que as mães e os pais amam seus filhos. A criança não houvera podido ter o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto. Ou seja, a mãe, na verdade,
não poderia dar o devotamento que dá a seu filho se este tivesse nascido como um adulto, se comportando como um adulto, muitas vezes agressivo como um adulto, com os pensamentos de adulto. Então, como a lei divina é perfeita, o período da infância é necessário para que os laços da maternidade sejam ainda mais fortes, para que as mães não tivessem nenhum sentimento de repulsa por seus filhos. Ora, nós vivemos num mundo em que mesmo a criança vindo da forma que vem, tão cativante, tão bonita, tão inocente, muitas mães rejeitam seus filhos. Imagine se essas crianças não nascessem dessa forma, nascessem dessa maneira que Kardec descreve, sem traços infantis, com um caráter viril, com ideias de adulto. E ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado. Ou seja, as mães não teriam o mesmo devotamento que têm para os bebês e as crianças se elas nascessem como adultos. E pior ainda, se as mães soubessem o que essas crianças fizeram no passado. Por isso, nós reencarnamos dessa forma, inocente e com candura. Kardec prossegue. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Então ele está dizendo que essa condição da criança ela é necessária. É preciso que o princípio inteligente tenha uma força proporcional ao seu estágio. A atividade da criança não resistiria se recebesse aí um espírito com grande movimentação, com grande atividade. É essa a razão porque, ao aproximar-se da encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. Então Kardec está explicando que, justamente pelo fato dos nossos corpos infantis não suportarem uma atividade muito intensa dos espíritos já antigos durante a reencarnação, é que nós nascemos dessa forma, sob o aspecto de criança, com pensamento infantil e ainda adormecidos. Isso se dá porque antes de reencarnarmos, nós começamos um processo de perturbação. Essa perturbação aqui não é no sentido de pessoas perturbadas como se estivessem passando por problemas psicológicos ou mentais. É uma perturbação no sentido de perder a consciência, de não entender muito bem ainda o mundo exterior. O espírito então vai entrando nesse processo de perda de consciência até que nasce como um bebê ou uma criança, retomando aí durante os primeiros anos da vida a sua consciência de espírito. Por isso as faculdades ficam adormecidas, latentes. Kardec diz que esse estado de coisas é necessário, é um período de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que a possa entravar. Nós já estudamos aqui a importância do esquecimento do passado, o motivo pelo qual nós não lembramos do que fizemos, porque se lembrássemos, não conseguiríamos nos perdoar ou perdoar os outros que nos fizeram mal. Por isso, renascemos com o esquecimento do passado. E esse período é necessário para que nós tenhamos um novo ponto de partida, esquecendo assim tudo aquilo que possa atrapalhar a nossa trajetória. Sobre ele, no entanto, reage o passado, renasce para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. Então, apesar de renascermos com essa perturbação, com esse esquecimento do passado, nós trazemos as nossas conquistas inatas, as conquistas que já cultivamos em existências anteriores e que relembramos pouco a pouco,
como se estivesse adormecido dentro de nós e fosse despertando aos poucos. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso, à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Então, como eu já disse agora há pouco, os primeiros anos da nossa existência são anos de fato, como crianças que não se lembram de nada ou quase nada das nossas conquistas pessoais, de espírito, das vidas pregressas. Estamos ainda adormecidos, especialmente em relação às ideias que formam o nosso caráter. Por isso que somente após os 7 anos, e aí um pouco mais tarde, as pedagogas vão poder explicar melhor, que nós vamos despertando os nossos conceitos individuais. Vamos revelando quem de fato somos, demonstrando os fatores da nossa personalidade. Nos primeiros anos, porém, somos totalmente maleáveis, imitando os gestos dos nossos pais, daqueles que nos cercam, porque as nossas ideias inatas ainda não desabrocharam na existência. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. Então vejam que nos primeiros anos, a criança maleável às ideias dos pais tem mais predisposição a aceitar ideias novas, que muitas vezes seu espírito antigo e teimoso não quer aprender. Mais um fator de importância para esse período em que a criança inicia a sua jornada na Terra. Ela está mais afeita a receber a influência de seus pais. E isso torna a tarefa um pouco mais fácil para os pais, que realmente recebem o dever de criar os seus filhos, transmitindo a moral, a religião, os bons exemplos e principalmente a boa conduta. Um espírito que traz, portanto, um passado de erros terá esse período da infância para absorver os bons ensinamentos de seus pais. Kardec finaliza esse item dizendo: o espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência, e assim Jesus está com a verdade, quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Então Kardec finaliza demonstrando que Jesus utilizou o exemplo da criança como símbolo de pureza e simplicidade, não se esquecendo de que cada criança traz uma bagagem espiritual imensa e muitas vezes carrega ali dentro daquele corpinho de criança um espírito antigo e teimoso, muitas vezes mau. Mas o que Jesus está dizendo nessa passagem é que nós devemos ter essa candura e essa inocência característica da fase infantil. E não que aqueles espíritos que conviveram com ele, ainda crianças, fossem de fato puros. Analisemos agora o item chamado pecado por pensamentos, adultério. A passagem evangélica a ser comentada por Kardec e pelos Espíritos é a seguinte: aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério? Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. Kardec, então, passa a explicar também essa passagem que fala do adultério. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém no sentido mais geral. Então ele já inicia explicando que nós não devemos ler essa passagem do Evangelho entendendo a palavra adultério na sua concepção clássica, que é a traição, mas sim no sentido mais amplo. Vejamos. Muitas vezes Jesus a empregou por extensão,
para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como por exemplo nesta passagem. Porquanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 38. Vejam que Kardec explica de fato que a palavra adultério, utilizada pelo Cristo e muitas vezes insistida aí nas traduções, não tem esse caráter específico da traição no casamento. Jesus utilizou a palavra adultério para, de uma forma extensiva, designar tudo que é mal, tudo que é pensamento inferior, para designar a maldade. E aí ele cita uma passagem que de fato Jesus usa a expressão adúltera e pecadora para se referir à raça que se envergonha do Cristo, demonstrando aí que não tem de fato nada a ver com o adultério no casamento. Ele também envolve o adultério, mas engloba conceitos mais amplos, mais gerais, que não esse específico da traição. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. E aí nós entendemos o motivo de Kardec ter colocado essa passagem que fala de adultério no capítulo que trata dos bem-aventurados, os de coração puro. Porque ele está demonstrando que a pureza, essa palavra pureza, quando Jesus utilizou no sentido de coração puro, é aquele que é livre do pecado, livre de todo pensamento inferior, pensamento mau. Então, adultério, como não tem uma relação específica com traição conjugal, tem essa acepção de pecado, de erro, de maldade, o que deixa de tornar o coração puro. Então, primeiro ele vai tratar da pureza das crianças, no sentido da inocência e da candura, e agora demonstrando que aquele que não traz o coração com intenções más ou o pensamento infeliz, ele também é considerado puro. Puro, portanto, é aquele que não pensa no mal. É isso que Jesus quis dizer, condenando o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Kardec está perguntando: mesmo quando nós pensamos no mal, mas não colocamos em prática, também sofremos as consequências somente de pensar no mal? Vejamos a resposta. Cumpre se faça aqui uma importante distinção. Vamos fazer uma diferença. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio. Então, para entender a extensão das consequências de um pensamento mau, Kardec fala da nossa evolução. À medida que nós evoluímos, a alma que faz o mal vai se esclarecendo e vai se livrando pouco a pouco das suas imperfeições, a depender da sua boa vontade em realizar a reforma íntima. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma. E isso é lógico, não é? Quanto mais imperfeito, mais mal, quando o pensamento mau é cultivado no indivíduo. Por isso que o pensamento mau decorre da imperfeição. Mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. Olha que interessante esse parágrafo, né? Essa frase.
O fato de nós termos maus pensamentos demonstra que nós estamos também numa caminhada evolutiva. Por quê? O mau pensamento pode se tornar uma ferramenta para a nossa elevação. Como assim? Porque quando nós pensamos no mal, mas repelimos esse pensamento com energia, nós estamos exercitando o nosso avanço espiritual. Estamos exercitando os bons pensamentos, estamos realizando a nossa reforma íntima. Então, entendem como o mau pensamento pode servir de ferramenta também para o nosso avanço? Kardec está aí dizendo. Quando pensamos no mal e repelimos esse pensamento, é um exercício de evolução. Então, mesmo o pensamento mal é uma oportunidade de adiantamento. Quando esse pensamento mal vem e nós o repelimos. É indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá se apresentar oportunidade de satisfazer a um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Então, se um indivíduo não tivesse maus pensamentos, ele não poderia exercitar a reforma íntima de se livrar dos maus pensamentos. E isso é muito óbvio. Não significa que nós devemos manter maus pensamentos para fazer um constante exercício, mas sim que quando o mau pensamento vem, nós devemos repeli-lo com energia. E isso faz parte da nossa evolução. Isso faz parte do nosso estágio evolutivo. Por isso, o mau pensamento é oportunidade também de adiantamento quando nós o repelirmos. Aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura a ocasião de praticar o mau ato, e se não o leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo. É, pois, tão culpada quanto seria se o cometesse. Então ele está explicando a diferença de quando alguém pensa no mal e não o pratica, porque repeliu esse pensamento, daquele que pensa no mal, tem vontade de fazê-lo, mas não o faz por falta de oportunidade. Esse que pensou no mal, quis fazer o mal, mas não fez porque não teve oportunidade, é tão culpado quanto aquele que faz o mal. Já aquele que pensa no mal e repele esse pensamento, ele está no exercício de elevação. Vejam que resposta importante de Kardec, a diferença daquele que pensa no mal e não pratica o mal. Mesmo se ele não praticar o mal, não significa que ele não será culpado, porque se ele mantém a ideia do mal dentro de si e só não fez o mal porque lhe faltou oportunidade, ele não está evoluindo, ele não está desenvolvendo as virtudes dentro de si. Nós só desenvolvemos a virtude quando o pensamento mal nos chega e nós o repelimos. Em resumo, diz Kardec, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Então, aquele que já não pensa no mal, já está no progresso. Naquele, porém, que a ideia do mal vem, mas que ele a repele, também há progresso que está se realizando. Então, ele está na caminhada para o progresso. E naquele, finalmente, que pensa no mal e se compraz nesse pensamento, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Então, no primeiro, o trabalho está feito, no primeiro e no segundo, e no outro, no terceiro, está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então, vejam que a lei divina divide essas responsabilidades. A lei diferencia quem pensa no mal, mas não quer fazer o mal e repele o pensamento, daquele que pensa no mal e só não pratica porque não teve oportunidade. Esses dois serão julgados diferente, de forma diferente. Eu nem incluí aqui aquele que sequer pensa no mal, porque esse é mais fácil de entender. Então são 3 as divisões feitas por Kardec. O primeiro nem pensa no mal, esse já é um espírito que o progresso se realizou. O segundo pensa no mal, mas repele o pensamento, esse está em vias de progresso.
E o terceiro pensa no mal, gosta da ideia, cultiva a ideia do mal e pratica o mal. Ou não pratica porque não tem oportunidade. Então, os três terão julgamentos diferentes, de acordo com as suas próprias consciências, como nós já estudamos aqui também. Vamos para o terceiro item, verdadeira pureza, mãos não lavadas, que são as passagens em que os fariseus questionam o fato dos discípulos e do próprio Cristo não lavarem as mãos antes de alimentar-se. Vamos ver. Então os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu: Por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito ao seu pai ou sua mãe: toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Essa passagem é muito profunda e complexa, porque Jesus demonstra aos fariseus que o fato dos discípulos não lavarem as mãos era uma tradição que tornava impuro o indivíduo, mas que era uma tradição que não levava em conta o verdadeiro sentido da palavra, porque o verdadeiro impuro é aquele que não cumpre o honrai o vosso pai e a vossa mãe, aquele que diz palavras ultrajantes aos seus pais, enquanto que pela tradição dos fariseus e dos doutores da lei, bastava que eles fizessem uma oferenda proveitosa a Deus, que não importava se eles tratassem mal seus pais depois, eles estariam salvos. E Jesus então apontou essa contradição na tradição que eles seguiam. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse: Este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Jesus está fazendo uma crítica às tradições dos doutores da lei, dos fariseus, que tomavam por maior importância o fato dos atos exteriores do que os atos interiores do indivíduo, o que ele trazia na sua intimidade no coração. Depois, tendo chamado o povo, disse: Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem, o que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem, porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro. Vejam que frase, que explicações mais lógicas do Cristo. E muito bonitas, porque marcaram uma época até hoje. Não é o que entra na boca que macula o homem, mas o que sai dela, porque vem do coração. E é no coração que partem os maus pensamentos e toda uma série de pecados que ele descreve aí. Então, demonstra bem a hipocrisia dos doutores da lei. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: Sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 1 a 20. Vejam que Jesus mais uma vez demonstra que aquele preso à letra da lei, às práticas exteriores, não absorveu o ensino do divino.
É uma planta que não foi plantada por Deus e por isso será arrancada. Veja a importância de seguirmos as orientações do Cristo para a mudança interior daquilo que sai do nosso coração e não o que entra pela boca. Vejamos os comentários, então, depois de lermos mais uma passagem. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo: por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros, fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois, aquele que fez o exterior, não é o que faz também o interior? Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 37 a 40. Um primeiro comentário que eu gostaria de fazer aqui é em relação à grandeza de Jesus, porque a passagem demonstra muito bem que o fariseu disse consigo mesmo, ou seja, ele pensou. Ele pensou, por que ele não lavou as mãos antes de jantar? E Jesus captou o seu pensamento e deu uma lição. Característica que é então de um espírito elevado como o do Mestre. Ainda que ele tivesse dito para si mesmo em baixa voz, Jesus ouviu e deu essa grande lição, mais uma vez demonstrando que não importa os atos exteriores. Vejamos então o comentário de Kardec sobre essas passagens. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído e da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência. Ou seja, Kardec começa explicando que, à época de Jesus, os judeus, antes mesmo do Cristo ter reencarnado, já tinham criado os mandamentos como regulamentos, como normas. Então, ao invés de seguir à risca os mandamentos de Deus, eles criaram várias normas, vários regulamentos e faziam com que as pessoas cumprissem esses regulamentos, senão seriam consideradas impuras. Um desses regulamentos era lavar as mãos antes de comer, A substância muito simples acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Então Kardec já critica aí que esses estatutos, esses regulamentos, faziam se perder a mensagem central, o núcleo da mensagem cristã e divina. Cristã ainda não era, A mensagem divina. Se perdia na forma, porque eles ficavam muito preocupados com as práticas exteriores. Como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que expurgar o coração, iludiram-se a si próprios os homens, tendo-se como quites para com Deus, por se conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais quais eram, visto se lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Então Kardec está dizendo que eles ficaram tão preocupados com esses atos exteriores, como lavar as mãos, que não se preocuparam com o ato interior de expurgar do coração os maus pensamentos, os maus sentimentos. E isso demonstra a hipocrisia dos fariseus da época. Ficaram muito preocupados com as práticas exteriores. Até hoje é assim. E aí eles começavam a achar que Deus só exigia deles os atos exteriores e não os interiores. Olha que ignorância e que, na verdade, comodismo deles, não é? Eles achavam que praticando os atos exteriores, estatuídos pelos regulamentos, eles estavam quites com Deus. Não precisavam fazer mais nada. Não precisavam perdoar o inimigo. Se bem que foi Jesus que trouxe, o perdão aos inimigos. Mas, enfim, as outras mensagens divinas da época. Não precisavam respeitar os seus pais, honrar pai e mãe, dizer coisas ultrajantes aos seus pais, não importava, desde que eles cumprissem as práticas exteriores. E isso é um erro que Jesus apontou com muita propriedade. Não bastava, portanto, os atos exteriores. Daí o haver dito o profeta: é em vão que este povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas.
Por isso que o profeta Isaías, citado pelo próprio Cristo, disse antes do Cristo: é em vão que eles honravam esse profeta, porque era da boca para fora, não era do coração. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo. A mesma coisa aconteceu, que acabou por ser atirada para segundo plano, de onde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. Por isso que eu disse agora há pouco que até hoje é assim. As pessoas se preocupam mais com as práticas exteriores, a frequência à igreja aos domingos ou ao centro espírita, às sextas-feiras, às quartas, às segundas, enfim, dependendo do dia, né? As práticas exteriores de aplicar o passe, de receber o passe, de compartilhar a hóstia na igreja, enfim, de recitar os salmos, de repetir as palavras do padre, enfim, atos exteriores. Muitos cristãos seguem somente os atos exteriores, a maneira que os antigos judeus faziam, achando que estão salvos por meio dessas práticas, ao invés de praticarem a boa moral, os costumes e os ensinamentos do Cristo, interiorizando a sua mensagem no cotidiano, nas práticas do cotidiano, do dia a dia. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus alude quando diz: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Então Kardec reafirma: toda a prática exterior que não condiz com o que Deus trouxe, com o que Deus enviou, será arrancada. Nenhuma prática exterior permanece com o passar dos séculos. Se não veio de Deus, será arrancada. Então, da mesma forma que as práticas exteriores dos antigos judeus e hoje dos modernos cristãos também serão afastadas quando não estão preocupadas com a elevação da moral. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Kardec, então, comentando essas passagens, dá uma lição importantíssima: a função das religiões, o objetivo das religiões, conduzir os homens a Deus. Se a religião, portanto, não conduz o homem a Deus, não é uma religião que esteja cumprindo com o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa ou está falseada em seu princípio. Então, se o indivíduo utiliza a religião para fazer o mal, se ele usa a desculpa da religião para fazer o mal, de duas uma: ou não é uma religião de verdade, ou esse indivíduo está falseando os princípios dessa religião, como falsearam os princípios cristãos para justificar as perseguições na Inquisição, nas Cruzadas e em tantos outros acontecimentos históricos em que se utilizaram do nome do Cristo para perseguir, assassinar e levar destruição. Então, a religião real é aquela que leva os indivíduos a Deus, e não aquela que se utiliza do Cristo, da palavra, para justificar as suas paixões, falseando o seu princípio. Tal o resultado que dão as em que a forma sobreeleva ao fundo. Então ele está dizendo, né? Esse é o resultado das religiões que a forma sobreeleva ao fundo, ou seja, em que o indivíduo se preocupa mais com os atos exteriores do que a verdadeira mensagem dessas religiões. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta a que se cometam assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Então, a crença que se preocupa só com sinais exteriores, que não impede assassinatos,
que não impede a degradação moral, ela não é uma religião de verdade, ou ela está falseada nos seus princípios. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não, porém, homens de bem. Então aqui está uma crítica direta de Kardec às religiões ou às falsas religiões, que estimulam nos indivíduos a morte, o assassinato, a perseguição a outros grupos. A religião deve induzir o homem a ser um indivíduo de bem, homem no sentido de humanidade. Não basta, portanto, se tenham as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. É uma lição importantíssima e que nos faz refletir qual religião estamos seguindo. Ou então, independente da religião que seguimos, a nossa crença nos faz sermos seres humanos melhores? É essa reflexão que devemos fazer, lembrando que não importa os atos exteriores, desde que trouxamos o coração envolvido nesse norte de fazer o bem, de sermos seres melhores. Vamos então tratar dos escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Vejamos que passagens do Evangelho constam essas mensagens. Se algum escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida, tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o, lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Evangelho de Mateus, capítulo 18, itens 6 a 11 e capítulo 5, versículos 29 e 30. Vejamos então o comentário de Kardec sobre essas passagens que falam do escândalo, que falam do tratamento aos pequenos. Vamos ver o que Jesus quis dizer nessas palavras. Kardec ensina: no sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral ou ao decoro. Então, a primeira lição é que escândalo, na palavra do mestre, é tudo que vai de encontro à moral, tudo que ofende o decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. Então, esse escândalo é no sentido da consequência da atitude do indivíduo. Que consequência traz para o mundo? A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque este lhes faria sofrer o orgulho, lhes acarretaria a perda de consideração da parte dos homens. Desde que as suas torpezas fiquem ignoradas, é quanto basta para que se lhes conserve em repouso a consciência. Então Kardec está explicando que a palavra escândalo é sempre nesse sentido de trazer um prejuízo perante a sociedade, perante os outros. Por isso que muitos vão evitar o escândalo apenas para não serem julgados pelos outros. Porque o escândalo traria essa perda de consideração dos outros. Então essas pessoas não se importam se eles carregam torpezas, falhas e impurezas. Basta que as pessoas não fiquem sabendo do que eles fazem para que eles tenham a consciência em repouso. Essas pessoas são, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão, vasos limpos no exterior e sujos no interior.
Então, a primeira lição de Kardec sobre essas passagens é no sentido dos indivíduos que praticam o mal, mas não se importam em praticá-lo, mas sim que as pessoas não saibam que eles praticam. Então, são indivíduos que têm uma aparência de pureza, uma aparência exterior, mas que por dentro são impuros. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que, em certos casos, não se lhe apreende o significado. Então ele continua explicando que a palavra escândalo, no sentido do evangelho, também tem um sentido geral, um sentido mais amplo. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, toda reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Então Kardec está explicando que o escândalo para muita gente é somente aquilo que repercute no outro. Por mais que as pessoas não saibam o mal que você faz, escândalo somente é quando traz uma repercussão na sociedade. Ele então vai dizer que, no sentido evangélico, não é assim. Escândalo, quando Jesus utilizou dessa expressão, não é somente a situação que traz uma consequência para a sociedade, que as pessoas ficam sabendo do que aconteceu. Não somente isso. Escândalo é tudo aquilo que vai de encontro ao bem, à moral, aos bons costumes. Escândalo, no Evangelho, é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, mesmo que não tenha repercussão. Esse sentido é importante destacar. Mesmo que não tenha uma repercussão no mundo exterior, é escândalo nessas passagens do Evangelho. E quando Jesus disse: é preciso que haja escândalo no mundo, porque Jesus disse isso, é que imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal, e porque as árvores más só maus frutos dão. Então, por isso que Jesus fala, é preciso que haja escândalo no mundo. Nós vivemos num mundo imperfeito, então há uma propensão a se praticar o mal pelos indivíduos. As árvores más só podem dar maus frutos. Então, por isso que Jesus disse que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que nós tenhamos uma obrigação de praticar. Essa expressão, é preciso que, não é no sentido que os homens precisam praticar o mal. Não é isso. É preciso que haja escândalo no mundo, primeiro motivo, porque na atual condição da Terra, o escândalo faz parte da nossa sociedade, a maldade faz parte da sociedade, porque nós somos imperfeitos. Esse é o primeiro motivo. O segundo é que, como nós estamos no mundo de expiações e provas, os acontecimentos infelizes, as maldades que ocorrem no mundo, elas são necessárias para o nosso expurgo, por conta das nossas condutas do passado. Kardec vai dizer isso mais para frente. Mas o primeiro sentido que ele diz é a questão do escândalo não ser uma necessidade de praticar, mas sim uma consequência desse mundo. E aí quando ele diz, é necessário que o escândalo venha, porque, estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato dos seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Então, a segunda questão do escândalo ser necessário não é, novamente, uma exigência que os indivíduos cometam a maldade. Não é isso. Ele é necessário porque estamos no mundo de expiação e só evoluímos quando passamos pela expiação, quando sofremos as consequências dos nossos atos do passado. Quando nós, porém, estivermos cansados de sofrer devido ao mal, nós procuraremos um remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provas para outros. É assim que, do mal, tira Deus o bem e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. Então Kardec está explicando que quando Jesus diz que o escândalo é necessário,
E o escândalo, no sentido amplo do Evangelho, é tudo que é mal, tudo que é ruim, contrário ao bem. Não é que nós tenhamos que praticar o mal, ou que o mal é uma necessidade do homem, mas sim que no mundo em que vivemos, a maldade estará presente e a expiação é decorrente da nossa maldade do passado. Por isso ela é necessária. Mas Jesus deixou claro na segunda parte do ensinamento de que ai daquele que cometa o escândalo. Então, por mais que ele seja necessário por conta do nosso atual estágio evolutivo, quem provocar o escândalo, quem provocar o mal, responderá por isso. E aí está o verdadeiro sentido desse ensinamento. Então, finalizando já o estudo de hoje, a partir do próximo estudo, que ocorrerá no domingo que vem, nós continuaremos do item 15 desse mesmo capítulo. Nós aprendemos hoje muitas lições, especialmente em relação às definições das passagens evangélicas, quando trazem o sentido de pureza de coração, de inocência das crianças, dos escândalos e da necessidade de abandonarmos velhas práticas exteriores para adotarmos as mudanças reais dentro dos nossos corações. Agradeço então a presença de todos que acompanham nossos estudos e reflitamos durante essa semana sobre esse capítulo, finalizando que estaremos no próximo domingo com as instruções dos Espíritos sobre o tema Bem-aventurados os que têm coração puro. Agradecemos, portanto, a Deus pela oportunidade de aprendizado e pedimos que os bons Espíritos nos acompanhem nessa trajetória da vida, fazendo-nos puros de coração também ao abandonarmos os escândalos, as impurezas do passado e nos tornando homens de bem, indivíduos que querem o bem e praticam o bem no mundo. Graças damos então a Ele, nosso Senhor, e rogamos que a presença do Pai em nossas vidas nos faça seres humanos melhores, preocupados com o nosso progresso, com a nossa elevação espiritual e especialmente com a aplicação da fraternidade no mundo, tornando também, por consequência, um mundo melhor. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Um forte abraço a todos, até o próximo estudo, e desde já convido todos a acompanhar o estudo da próxima obra que se iniciará amanhã, na segunda-feira, onde começaremos o estudo do livro Os Mensageiros, de André Luiz. Passaremos então pelas obras de André Luiz, também por algumas obras de Manuel Filomeno de Miranda e especialmente daqueles que inspiram também a mediunidade de Divaldo Franco para falar da mediunidade e dos desafios na Terra que os médiuns passam. Amanhã, então, iniciaremos o estudo do livro Os Mensageiros e eu convido, então, a todos que acompanham para começarmos o aprendizado muito importante depois de termos passado aí por uma grande obra que foi Memórias de um Suicida. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.